Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai querido, diante da tua presença eu quero apresentar esse momento, ó Deus, onde a sua palavra será exposta, que o Senhor, ó Pai, através da minha vida possa falar a esses corações, ó Deus. Prepare o terreno, ó Pai, para que aqueles que entraram aqui saiam transformados através da ministração da tua palavra e do teu Espírito. Assim eu te oro, Deus, no nome santo de Jesus, ó Pai. Amém. Irmãos, eu acredito que todos conheçam essa passagem de cor. Eu não precisaria nem ter pedido para abrirem as Bíblias, porque eu tenho a convicção e a certeza que todos conhecem. Desde pequeno a gente já aprende essa oração. No grupo de futebol, eu, por exemplo, desde pequeno jogo bola, e lá quando a gente ia se reunir, a gente já fazia essa oração do Pai Nosso. Na escola eu aprendi a fazer a oração do Pai Nosso. Mas diante do tema exposto para esse mês, Jesus, o sol da justiça, eu comecei a refletir e até mesmo perguntar ao Senhor se nós, cristãos, servos, estamos preparados para a justiça de Cristo. Que Jesus é o sol da justiça. Durante todo esse mês a gente veio aprendendo por diversas pregações, onde foram muito bem expostas. O irmão Adair, o pastor Adair, que pregou: se você vai fazer um concurso e não estudou, o Senhor, Ele vai ser justo contigo. O pastor Edson, que deu um testemunho vivo, um milagre do Senhor, sofreu uma queda, o Senhor fez justiça com ele. Mas nós estamos preparados para a justiça do Senhor? Nós estamos de fato preparados nos momentos que Cristo for justo conosco? Preste atenção comigo em uma das partes que eu dividi essa mensagem. Eu dividi essa mensagem em 3 passagens. A primeira delas é: seja feito a tua justiça, assim na terra como no céu. Imagine só nós, nenhum ser humano está propriamente preparado para a morte. Quando um ente muito querido, por mais que nós saibamos que ele teve uma vida consagrada ao Senhor, por mais que nós saibamos que ele teve uma vida dedicada ao Senhor e ao seu ministério, mas esse ente querido vem a falecer, muitas das vezes nós nos questionamos: mas por que, Senhor? Era uma pessoa tão boa. Mas o Senhor fez justiça através da vida deste servo, e nós não entendemos a justiça que o Senhor fez e começamos a questionar. Estamos no nosso trabalho, fazendo um trabalho exemplar, um trabalho dedicado ao Senhor, e muitas das vezes a pessoa que trabalha ao nosso lado recebe uma promoção, e você vê que é uma pessoa que chega atrasado, e aí nós questionamos: Senhor, não é justo eu, trabalhando arduamente, não receber esse benefício de uma promoção, sendo que um ímpio consegue. E aí nós começamos a questionar o Senhor se Ele está se fazendo justiça para conosco, servos dEle. Então paramos para poder refletir se nós estamos pensando com a mente do Senhor, ou se estamos pensando que todas as coisas foram feitas a nosso favor. Nós, seres humanos, fomos criados de uma maneira que crescemos pensando que tudo foi feito para nós, que tudo foi feito a nosso favor e que venha nos favorecer, mas não. Tudo foi criado para a glória de Cristo. Então, se em determinado momento você tem um sonho de ser pai, de ser mãe, não aconteceu de vocês engravidarem e terem um filho, e você vê como que um ímpio tem, é porque, acima de tudo, o Senhor está se fazendo justiça e está utilizando a sua vida como um testemunho, e um propósito tem nisso. Mais à frente nós vamos ver como entender a justiça do Senhor, porque realmente é difícil. Eu confesso para os irmãos que quando o Senhor revelou essa palavra na minha vida, Ele falou profundamente.
ele tratou coisas que nem eu sabia que era necessário ser tratadas. Todas as pessoas, quando vêm pregar, vêm trazer a palavra, todos os pastores, antes mesmo o Senhor fala com eles, o Senhor trata cada um de nós. E é por isso que no início eu disse que é um privilégio poder trazer a palavra do Senhor e expô-la para todos nós. Então, será que realmente é para ser feita a justiça do Senhor, assim na terra como no céu, ou a nossa justiça, irmãos? Outro ponto que chama muito a minha atenção: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Certa feita, Jesus estava falando por parábolas, e aí um rei, em determinado momento, encontra com o seu servo, e esse seu servo devia um valor altíssimo, e o seu servo cai de joelhos na frente desse rei e pergunta: meu rei, eu não tenho condições de te pagar, por favor, perdoa a minha dívida, por favor, perdoa isso que eu te devo, eu não tenho condições, tenho família. E aquele rei agiu com justiça com o seu servo e o perdoou daquela dívida. Passado um certo tempo, aquele servo se encontrou com um amigo que também o devia. E com certeza, na nossa forma de pensar, ele fez a mesma coisa que o rei, perdoou, mas não, ele não agiu com justiça. Ele simplesmente cobrou do seu amigo, e não quis saber, mesmo ele implorando: eu não tenho valor para poder te pagar. E o final da história, eu acredito que todos conheçam essa passagem, está mais à frente. E o rei, sabendo então dessa situação, falou assim: não, volte aqui, agora você vai me pagar tudo aquilo que você me deve. E no nosso dia a dia, irmãos, nós queremos ser bem tratados, nós queremos ser amados, nós queremos um abraço, nós queremos um lar, mas o que nós temos feito para o próximo, para o nosso irmão? O Senhor a todo momento está nos perdoando. O foco principal dessa mensagem, irmãos, que eu quero fazer com que todos reflitam, é que o Senhor está ensinando nessa passagem a orar. Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós estamos preparados para isso, irmãos? Nós estamos andando segundo a vontade do Senhor? Existia em uma determinada região um quebrador de pedras. Eu acredito que algumas pessoas já conhecem essa passagem, ou essa história. E esse quebrador de pedras, em um dia muito ensolarado, ele olha para o Senhor e para a vida dele e fala: Senhor, o Senhor não está sendo justo comigo. Um sol de meio-dia e eu aqui quebrando pedras, sofrendo. Então o Senhor apareceu para ele e perguntou: quebrador de pedras, o que você gostaria que eu fizesse para mudar a sua história? Senhor, olha o sol, como é maravilhoso, radiante, o sol aquece, o sol ilumina, olha como o sol é maravilhoso, eu queria ser o sol. Então o Senhor imediatamente ouviu o pedido deste homem e ele se transformou no sol. Então, por um determinado momento, ele se sentiu como que o Senhor tinha feito justiça na vida dele, ouvindo aquele pedido. E ele começou a aquecer, ele começou a clarear, até que em um determinado momento veio a nuvem. E a nuvem cobriu aquele sol. No momento que a nuvem cobriu aquele sol, ele disse: eu não posso mais aquecer, eu não posso mais. É que muitas das vezes a nuvem cobre, mas acaba aquecendo, né? Ainda mais aqui na nossa região, que é muito quente. Mas enfim, eu não posso mais clarear, eu não posso mais exibir a minha beleza. Eu gostaria mesmo de ser a nuvem. E o Senhor então mais uma vez ouviu aquele homem e o transformou numa nuvem. E aí ele começou a fazer sombra para várias pessoas. Ele: nossa, olha como eu posso refrescar um povo, olha como as pessoas me elogiam, olha como eu posso me transformar em várias formas. Só que em um determinado momento veio o vento e levou aquelas nuvens para muito longe. Ele: não quero ir para essa região, mas o vento não perdoou as nuvens e levou-a para onde ele quis. Ele: Senhor, bom seria se eu fosse o vento. Então ele clamou e pediu ao Senhor para se transformar no vento, e o Senhor ouviu a voz daquele homem, e ele se transformou então no vento. Ele, por determinado momento, ele ficou muito feliz, que ele pôde refrescar as pessoas, pôde levar as nuvens para onde ele queria. Só que quando ele menos esperava, tinha um paredão de pedras,
aonde aquele vento parava. Ele falou: Senhor, bom mesmo seria se eu fosse esse paredão de pedras. Aí sim o Senhor faria justiça na minha vida. Aí sim o Senhor seria o sol da justiça, se me desse a oportunidade de mais uma vez ser esse paredão de pedras. E o Senhor então mais uma vez olhou para aquele homem e deu a oportunidade para ele de ser aquele paredão de pedras. Só que aquele paredão de pedras, um dia olhou e viu que lá embaixo tinha um quebrador de pedras. E ele acabou perguntando: Senhor, justo mesmo seria se eu fosse aquele quebrador de pedras. Essa metáfora, ela traz com tanto sentido às nossas vidas. Senhor, como eu queria ser promovido. Senhor, como eu queria estar lá no púlpito pregando a palavra do Senhor, louvando, mas só quem está sabe qual é o peso de tudo isso. De você ter que se preparar, de você ter a convicção de que o que você está falando é a verdade, e se em algum momento você não disser a verdade, você corre o risco de estar acabando com milhares de vidas, com centenas, com dezenas de vidas, porque a palavra do Senhor é algo muito sério. E quando você alcança então a isso, você pergunta: poxa, será que é realmente isso que eu quero? Então, quando entenderemos a justiça do Senhor? Quando entenderemos a justiça do Senhor? Mais à frente, a gente se depara com o fim dessa oração na qual o Senhor nos instrui: pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Será que realmente todo o reino, o poder e a glória é do Senhor? Nós, na maioria das vezes, preparamos cultos antropocêntricos, totalmente voltado para o homem. Será que a mensagem que eu estou trazendo está agradando o irmão? Será que o louvor que eu estou ministrando estou agradando o irmão? Depois que eu termino de louvar, ou que eu termino de cantar, ou enfim, qualquer coisa que eu vou fazer, será que alguém vai vir e vai me elogiar, vai agradecer pelo que eu fiz? Irmãos, tudo que nós fazemos é para o Senhor. Esse momento que eu estou aqui tendo o privilégio de expor a palavra dEle, é para que a glória dEle seja manifestada, e para que possamos sair daqui com o entendimento de que nada do que está sendo feito aqui é para o nosso interesse próprio, a não ser para Cristo, para que Ele seja exaltado, e para que os ímpios olhem que essa igreja, sim, exalta o nome do Senhor. Amém? Irmãos, diante de toda essa situação, lá em Mateus capítulo 6, versículo 1, diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão diante do Pai. Com outras palavras, o que ele está dizendo? Se você prega para os homens e eles te elogiam, o seu benefício acaba aqui. Se você louva para os homens e eles te elogiam, ou eles, enfim, o seu benefício acaba aqui. Mas quando você faz para a glória do Senhor, a sua recompensa está no céu. A nossa recompensa está no céu, meus irmãos. E como que nós consigamos entender isso? Eu ainda não tive a oportunidade de ser pai, mas pretendo daqui uns 2 anos. Mas eu já tive a oportunidade de ser filho. E quando criança, minha mãe me corrigia: menino, não faz isso, vem cá menino, que eu vou te dar uma chinela. Lá em Ibatiba, hoje em dia, né, ainda mais em cidade assim, é muito complicado os pais baterem filhos, tem até lei que protege, mas lá em Ibatiba não tinha nada disso não. Eu apanhei muito da minha mãe, e naquele momento eu pensava assim: minha mãe não está sendo justa comigo não, gente. Olha a surra que minha mãe está me dando, só porque eu quebrei a vidraça do vizinho. Minha mãe não está sendo justa comigo, não está. Mas hoje, depois de grande, eu vejo, graças a Deus, que minha mãe me corrigiu, que minha mãe naquele momento agiu com justiça, que ela me repreendeu, que ela me exortou. Havia um certo jovem em uma determinada região que cresceu fazendo o que queria. E aí um certo dia
ele já tinha lá os seus 20 e poucos anos, ele roubou um carro, e aí a polícia então foi e o prendeu. Quando ele estava lá na cadeia, o delegado foi e perguntou: você tem o direito de fazer um pedido, ou ligar para o seu advogado. Ele: eu só quero pedir uma coisa, só quero que minha mãe venha aqui, quero falar com ela. E quando a mãe dele chegou lá naquele presídio, na verdade o delegado até estranhou: poxa, somente que sua mãe vem aqui? Chegou, abriu a cela, quando a mãe dele chegou lá, ele falou assim: mãe, eu posso te dar um abraço? Aí a mãe dele: é lógico, meu filho. Não fale nada, mãe. Eu posso te dar um beijo? Sim, meu filho. Ele pegou, a mãe dele deu uma mordida no rosto, muito forte, e quase arrancou a bochecha dela fora. E na mesma hora todo mundo já: vem cá, rapaz, por que você está fazendo isso? E começou a pensar, e esse cara está com problema. Mas por que você fez isso? Ele: porque quando eu era criança, eu apareci com um carrinho que não era meu, e minha mãe nunca me corrigiu. Eu apareci com uma bicicleta que não era minha, minha mãe nunca me corrigiu. Então imagine, meus irmãos, se quando nós hoje estamos pequenos na graça e no conhecimento do Senhor, se o Senhor não nos corrige, se nós teremos capacidade de crescer no conhecimento, na palavra, para poder entender a justiça do Senhor. Então, como entender a justiça do Senhor? Quando somos pequenos, certo? A gente não entende o porquê que a mãe corrige, nós não entendemos porque que ela está sendo justa conosco, certo? Quando crescemos, a gente entende. O que isso quer dizer? Que quando somos pequenos espiritualmente, nós não conseguimos entender a justiça do Senhor. Quando nós estamos pequenos, espiritualmente falando, num relacionamento com Cristo, a gente não consegue entender a justiça do Senhor. Então o que nós precisamos fazer? Crescer no conhecimento com Cristo. Leitura anual da palavra, oração dia de terça-feira, propósitos, jejuns, leitura. Irmãos, não existe outro meio, não existe outro caminho para entender qual é a justiça do Senhor, para aceitar qual é a justiça do Senhor. Pastor Álvaro disse: a justiça do Senhor é o quê? Amém. Irmãos, Malaquias 3,10 tem uma passagem que todas as igrejas conhecem: trazei todo dízimo, mas o que tem a ver o dízimo com a palavra que está sendo exposta? Dízimo significa a 10ª parte. A 10ª parte do quê? De tudo aquilo que a gente ganha, certo? Hoje, qual é o bem intangível mais precioso que nós temos? É o nosso tempo. Se a gente não tiver tempo para a nossa família, a gente não tem família. Se a gente não tiver tempo para se dedicar à palavra, nós não vamos ter relacionamento nenhum com Cristo. Se não tiver tempo para o filho, você pode até dizer que tem um filho, mas na verdade você não tem. Ele existe, mas você não está dando atenção e não está acompanhando. Se você não dedicar um tempo no seu trabalho, nos seus estudos, as coisas não irão fluir. E como alcançar então o entendimento da justiça de Deus? Separando o dízimo do tempo para o Senhor. Hoje nós temos 24 horas todos os dias. Em média, separamos 8 a 9, 10 horas para o trabalho secular. 8 horas de sono, 18 horas. Quem estuda, 4 horas de faculdade, 22 horas e 2 horas dentro do ônibus. Qual é o dízimo do nosso tempo para o Senhor? O que nós estamos investindo no reino do Senhor? Como que nós vamos entender a vontade dEle? Como que nós vamos saber se Ele está fazendo justiça ou se nós estamos sendo egoístas em dizer: mas por quê? Através do que o Senhor fala hoje? No Antigo Testamento, todos que estão lendo aí fazendo a leitura anual da Bíblia, e todos aqueles que já leram, nós podemos ver que o Senhor falava através de um homem,
o sacerdote, ele recebia a mensagem do Senhor e passava ao povo. Cristo veio, o véu foi rasgado e hoje todos nós temos livre acesso para que possamos falar com o Senhor. Não precisamos ir até o sacerdote e somente ele, seu sumo vigário, para poder falar com Cristo. Não, nós temos livre acesso. E por que então que nós não o buscamos? E por que então que nós não separamos o dízimo do nosso tempo para o Senhor? Irmãos, concluindo, não existe outro caminho, não existe outra forma, não existe outro jeito de entendermos a justiça do Senhor, se não for meditando na palavra dEle, se não for separando o dízimo do bem mais precioso que nós temos, que é o nosso tempo, para o Senhor, se não for investindo nele, em oração, em leitura, em evangelismo, em trabalho na igreja, entre várias outras coisas. Não existe outra forma. Amém? E para encerrar, eu quero orar. Eu quero fazer uma oração aqui, para que possamos sair daqui com um compromisso de que seremos fiel ao Senhor, no dízimo do nosso tempo, que aí com certeza entenderemos a resposta do nosso principal justiceiro, que é Jesus, que morreu por nós, que veio para nos salvar, nos libertar. Amém?